A franquia Jurassic Park e Jurassic World tem muitos filmes, sério, muitos filmes mesmo. E assim, por onde é que eu começo a analisar esses filmes no Reassistindo Filmes? Bom, então vamos começar com o primeiro Jurassic Park. Mas antes de irmos pro vídeo, eu quero falar uma coisa. Quando eu assisti pela primeira vez Jurassic Park, eu não tinha ideia de que o filme era para 13 anos ou mais. Mas que se dane, né? Um monte de criançada assistindo mesmo assim a cena dos dinossauros devorando geral. Foda. Mas bom, vamos para o Reassistindo Filmes de hoje, que será sobre Jurassic Park 1. Então vamos para o filme. Bom, o filme começa com funcionários do Jurassic Park todos armados até os dentes, preparando para carregar um Velociraptor até a sua jaula. E cara, quando eu vi essa cena, eu achei demais. Tipo, eu achei meio aterrorizante também, porque tem uma cena que o cara vai abrir o portão e o Velociraptor sai correndo, bate no portão, e daí o cara cai e o Velociraptor começa a agarrar o cara pelo pé. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. E muito da hora também. Enquanto isso, escavadores lá de Montana estão escavando um fóssil de um Velociraptor. E bem, temos aí um dos protagonistas, ou dois protagonistas desse filme. O Alan Grant e a doutora Ellie Sattler, que aqui vamos chamar só de Ellie para facilitar. Tá, mas no meio da explicação do filme, que o Alan explica que os raptores viraram aves, um moleque gordo chato pra caramba começa a perguntar: ah, mas o Velociraptor nem dá tanto medo, ele só parece um pêro de 3 metros. Bom, aí o Alan, como de saco cheio, né, começa a falar: ô mané, se um bicho desse encontrar com você, você viraria comida e hambúrguer dele facilmente. Então cala a boca e respeita os mais velhos. Bom, depois de tanto falado de humanos, chega um dos principais protagonistas ou antagonistas do filme, o John Hammond. Bom, ele é basicamente o Walt Disney, só que dos dinossauros. Ele conta para o Dr. Alan Grant e para a Dra. Sattler que tem um parque, né, que ele criou um parque com animais pré-históricos. Então, a doutora Ellie Sattler e o Alan Grant vão até essa ilha, cujo nome se chama Ilha Nublar. E o primeiro dinossauro que eles avistam é um brachiosauro. E cara, essa cena do brachiosauro é muito linda, cara. O CGI envelheceu muito bem. Tanto que quando eu era criança, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu pegava meus brinquedos e fazia essa cena. Bom, era muito demais, cara. Me deu saudade aqui. Outra cena que eu também acho interessante é que quando eles vão para o centro de visitantes, é explicado que os dinossauros são todas fêmeas e, claro, também tem DNA de sapo. Isso é para deixar bem claro para os espectadores que os dinossauros do Jurassic Park não são fiéis aos dinossauros reais. E, claro, isso explica o porquê dos dinossauros não terem penas, sendo que alguns tinham penas, e também os bichos rugem tudo errado. E daí, um dos diálogos do filme em que a doutora Ellie Sattler e o Alan Grant começam a meio que falar sobre os problemas do parque, o Hammond vira e fala: aí, já viram meus netos? Pois é, eles chamam os netos dele para visitar o parque, já que o parque tem um foco mais para o público infantil. E bem, o passeio começa tudo errado. A Dilophosaurus não quer aparecer, a Triceratops está doente. Por sinal, uma linda cena do filme onde o Alan toca na Triceratops. Cara, muito legal isso. E para melhorar as coisas, tá vendo uma tempestade. Pera aí, eu quis dizer melhorar? Não, eu quero dizer, fudeu, vai vir uma tempestade. E mais pra frente dos filmes, os personagens descobrem que as cercas elétricas e os carros pararam de funcionar, porque algum imbecil desligou a energia elétrica. Ah, mas não se preocupe, tenho certeza que nenhum bicho carnívoro vive nessa jaula. Não, acho melhor vocês se preocuparem mesmo. Cara, a primeira aparição da Tiranossauro foi muito da hora. E eu amei muito, porque eu gostei dessa Tiranossauro. E por sinal, ela foi batizada de Rex pela fanbase e pela fandom. E claro, também pela galera da produção, ela é conhecida como Roberta. E cara, eu gostei muito da aparição da Rex. Foi muito da hora essa aparição dela. E quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei tipo, mano, olha esse bicho, que lindo, olha que linda. Olha essa tiranossauro gigantesca e que come pessoas. É uma delícia. Bom, daí o Alan tenta atrair a tiranossauro, né, pra longe das crianças. E, o Ian Malcolm comete um erro terrível. Mas pelo menos ele vai ficar vivo, eu acho.
Bom, se aquela cabra não serviu, então esse bucha realmente vai encher o bucho da Rex. Então, morre bucha. Então, né, o Tiranossauro começa a empurrar o carro do onde tá o Muffin, né? E daí, o carro cai ladeira abaixo. Bom, convincente. Mas então, tem um personagem no filme chamado Dennis Nedry que ele quer roubar os embriões dos dinossauros para poder entregá-los para a empresa rival, Biosyn. Mas ele dirige igual um bêbado emocional e bate o carro no meio de uma árvore. E ele é devorado pelos meus dinossauros favoritos, ou um dos meus dinossauros favoritos, o Dilophosauro. E cara, ele morreu. Aí tá um gancho pra grande sequência que não ocorreu. Bom, tchau tchau creme de barbear, te vejo em Jurassic World Dominion. Então a Ellie e o caçador britânico Robert Mudel decidem procurar o Alan e as crianças a pedido de Hammond. Só que eles só encontram Ian Malcolm, os restos do Genário e a Tiranossauro. Isso é terrível, a Rex começa a perseguir eles. E uma pequena curiosidade, essa cena da Rex perseguindo os caras no Jeep foi inspirado numa cena de um filme do Spielberg. Tá, agora chega. A Rex começa a desistir de pegar os dois, e então, enquanto isso, o Alan Grant e as crianças têm um momento mágico, onde eles podem ver os dinossauros com toda a sua glória, e... Que foi? Nunca vi um tiranossauro caçando galimimos antes? Em vez de você ficar aí sentado coçando a bunda vendo eu falando sobre o filme, por que você não vai assistir enquanto ao invés de me ver falando? Bom, prosseguindo, os Velociraptors escapam, sim, os Velociraptors começam a escapar e começam a atacar o terror no parque. E bem, há muitas coisas que esses Velociraptors sabem fazer e que ele não é só uma galinha gigante não. Meu irmão, esse bicho sabe abrir porta. Que medo. Por sinal, e outra cena que eu gosto muito é os Velociraptors atacando a Alex e o Tim na cozinha. E cara, é isso que eu quero, velho. Eu quero sentir medo dos dinossauros. Por sinal, fica aí a recomendação para eu poder falar do livro Jurassic Park do Michael Crichton aqui um dia no canal. Seria foda, hein? Bom, no meio do clímax do filme, os protagonistas fogem dos Velociraptors. Eles se deparam com um local cheio de ossos, que é o centro de visitantes, que é onde vai acontecer a batalha final do filme. E bem, cara, vamos falar uma coisa aqui antes. No final original, era para um esqueleto de tiranossauro cair em cima de um Velociraptor e assim possibilitaria deles fugirem dali. Final interessante e eu acho que eu vou falar um dele também. Mas foda-se esse final porque a T-Rex aparece e mata o Velociraptor na base da mordida. E cara, tem uma das cenas de luta mais fodas de todas as franquias Jurássicas. Muito foda. Essa luta até hoje é muito real. E é muito boa, cara. É muito da hora você ficar torcendo pela Tiranossauro. Se fudeu. Assim, claro, uma bela homenagem ao filme de stop motion Quando os Dinossauros Reinavam a Terra. Tá aí, esse foi o reassistir do filme Jurassic Park. E cara, esse filme foi muito da hora de analisar, cara. Nossa, cara, foi muito da hora. E créditos que foi o Carno, o Carnotauro Studios, né, que disse que era pra eu analisar esse filme. E cara, foi muito da hora analisar ele aqui. E bem, se prepare para o próximo, que será sobre O Mundo Perdido, que é um dos meus filmes favoritos, que é o filme da franquia Jurássica favorito. Então, se prepara, que aí vem o resto do filme O Mundo Perdido.